Oi pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje eu quero falar com vocês sobre um dos jogos mais populares de todos os tempos. Isso mesmo, o Scythe. Ele foi trazido de novo esse ano aqui para o Brasil pela Galápagos Jogos. Ele foi publicado originalmente pela Stone Meyer Games. Ele se passa em um universo da Primeira Guerra Mundial, em um momento distópico em que as nações elas sobrevivem, lutam para viver ali, para sobreviver naquele ambiente, buscando por recursos e cria aquele clima de tensão de Guerra Fria, o que já é muito importante para falar do tema. Então aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre o Scythe e se ele se encaixa ou não no seu perfil e no perfil do seu grupo de jogos de tabuleiro. Vamos nessa? Então, para começar, o Scythe, quando você olha já essas miniaturas dos mechs, que são esses robôs aqui de cada facção, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro que a produção é excelente, né? Como de praxe da Stone Meyer Games. A produção da Stone Meyer Games sempre foi de primeira. Os jogos deles são sempre um pouco mais caros, mas esse preço ele é justificado. Quando você olha esses mechs, você já pensa que é um baita de um jogo de guerra, onde vão haver muitos conflitos. Mas não é dessa forma. Aqui no tabuleiro nós já temos as 7 bases de clãs, 5 do jogo base e 2 do jogo da expansão, né? E que, na verdade, você fica movimentando os seus trabalhadores aqui por esse mapa em busca de recursos, de modo que você vá completar os seus objetivos e outras condições para a vitória. Porque aqui nós temos várias condições de vitória, que são 10, que são essas aqui listadas aqui em cima nessa trilha de triunfo. E a primeira pessoa que conclui o 6º triunfo, ou seja, coloca a 6ª estrela aqui, ganha o jogo. Então, apenas 2 desses pontos aqui são de batalhas. Então você vê que não é um jogo focado em guerras. Você pode muito bem ganhar esse jogo sem entrar em conflito com nenhuma pessoa. Uma das formas que ele tem de desencorajar a batalha, deixa eu exemplificar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui um dos meeples, só para exemplificar. Então vamos dizer que aqui, nesse terreno aqui de óleo, tenha um meeple e um mech do clã vermelho, do clã rusviético, se eu não me engano. Eu não lembro agora o nome de todos. E que eu resolva me movimentar com o mech aqui da Polônia. Quando eu movimento para cá, primeiro que eu já cesso meus movimentos, mesmo que eu tenha 2 ou 3 movimentos para fazer, eu cesso porque aqui vai começar uma batalha. E todas as vezes que eu entro num lugar que existe um trabalhador de uma outra pessoa, eu vou perder um ponto de reputação aqui nessa trilha de reputação. Ou seja, para cada trabalhador que voltar para a base do oponente, eu perco uma reputação. Isso é como se as pessoas estivessem se assustando com os robôs das outros clãs, das outras nações, e eles batem em retirada para sua base. Ou seja, você perde reputação por esse movimento, ou seja, é desencorajado esse tipo de movimento. É como se todas essas nações elas estivessem buscando sobreviver de alguma forma e elas têm que coexistir. Então, se você está pensando que esse é um jogo de guerra pesado e que você curte esse tipo de jogo, então não é para você. Esse aqui é um jogo euro de alocação de trabalhador, onde você tem que pegar o recurso de uma forma diferenciada, porque você vai produzir esses recursos. E por que é diferente também? Geralmente nos euros, quando você vai lá, coloca o seu trabalhador e coleta um recurso. Nesse caso aqui, tudo que você produzir, ele fica no tabuleiro. Ele não vai ser retirado do tabuleiro. Ele tem que ficar lá para ser utilizado pela nação. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Agora eu estou achando. Encontrei aqui os recursos. Vamos dizer que você está produzindo o metal. Aqui. Você está num local que produz metal.
Você vai produzir a quantidade de metal relacionado à quantidade de trabalhadores. Então, quando você produz, esse metal ele não vem aqui para sua frente, ele fica aqui no tabuleiro. Você utiliza os recursos que ficam junto dos seus trabalhadores. Ao mesmo tempo que se você se movimenta e deixa aquele recurso sozinho, qualquer nação pode chegar lá e reclamar aquele recurso para si. Então você não pode se movimentar e deixá-lo só, você tem que movimentar e levá-lo junto caso você queira utilizá-lo. Além disso, esses recursos eles lhe dão ponto no fim de jogo. Eu acho que é importante mencionar aqui qual é a principal forma de pontuação desse jogo. E tudo fica aqui, nessa trilha aqui à direita. Nós temos a trilha de reputação. Aqui nós temos estrelas, territórios e recursos. O que isso quer dizer? Nós temos 3 níveis de reputação. Do 0 até o 6, do 7 até o 12 é o nível 2 e do 13 até o 18 é o nível 3. Então, se você está dentro do primeiro nível aqui de reputação, para cada estrela, território e 2 recursos que você tiver, você vai ganhar respectivamente 3, 2 e 1 moeda. Porque ganha no final do jogo quem tem mais moedas. No segundo nível, para cada estrela, território e 2 recursos, você ganha 4, 3, 2 moedas, ou seja, um acréscimo de 1 moeda para cada um desses recursos, desses pontos. E no terceiro nível, aumenta-se mais 1, então 5, 4 e 3. Então essa é uma forma de pontuar bastante no fim de jogo. Então se você controla, digamos, 6 territórios no final do jogo, para cada 6 territórios que você controla, se você estiver no nível 1 de popularidade, você vai pegar 6 e multiplicar por 2, são 12 moedas. Se você estiver no nível 2 de popularidade, você vai ganhar 18 moedas. E se você estiver no nível 4, você ganha 24 moedas. Ou seja, isso é uma diferença, uma baita de uma diferença no final do jogo com relação aos seus oponentes. Então você tem sempre que estar de olho nisso. Então essa trilha aqui ela é muito importante. Mas como é que você chega, de que forma você tem que gerenciar essa sua riqueza, até quando você tem que gerenciar, na verdade? Então você tem que ficar de olho aqui na trilha de triunfo, porque você ganha os triunfos alcançando diversas metas. São 10 etapas aqui que nós temos. Nós temos, se você chegar aqui até no final da trilha de força, de poder, aqui que está aqui no final do mapa, que são 16, eu acho que não dá para ver vocês olharem direito. Vou tentar levantar aqui o tabuleiro. Tem aqui, ó, 16. Então, quando chega aqui no 16, você ganha uma estrela, que é a trilha de força. É com essa trilha de força, basicamente, de poder, que nós vamos entrar em batalhas. Toda vez que nós entrarmos em batalha, não rodamos um dado. Nós temos essa roda aqui, onde nós vamos colocar o número de poder que a gente quer. Então aqui a gente tem 16, mas mesmo que eu tenha, digamos, 14, o máximo que eu posso colocar é 7, até marcado aqui por um círculozinho vermelho. Então eu coloco, digamos, 5 e eu posso incrementar o valor dessa minha batalha com as cartas de guerra aqui, ó. Então eu incremento e aí os jogadores revelam ao mesmo tempo. Então, digamos aqui, se eu coloco uma carta 2 e coloco 5 aqui nessa trilha, eu teria 7 de força para guerrear. Sendo que desses 5 que eu utilizei, desses 14, ele é retirado. Então, assim, ele é uma guerra uma forma de guerrear bem leve. Não é uma coisa que é extremamente encorajada, como eu falei anteriormente. Além disso, um dos aspectos que eu acho muito interessantes, além desse triunfo, aí você tem aqui também a trilha de, se você chegar no fim da trilha de popularidade, a cada 2 batalhas, objetivo completado, se você colocou todos os seus 8 trabalhadores no campo, você fez, aí aqui são pontos que eu vou falar que são dos tabuleiros individuais de jogador, que é os 4 recrutas, as 4 estruturas, os 4 mechs, né, que nós temos aqui, e os 6 aprimoramentos. O que são isso? Nós temos 5 tabuleiros de 5 tabuleiros de nações que a gente pode escolher.
e 5 tabuleiros de especialidades. Então, nós temos as nações aqui, nós temos a República da Polônia, a gente tem a Saxônia, nós temos os nórdicos, nós temos a Crimeia e nós temos os rusviéticos. Basicamente, o que vai mudar aqui são um ou outro poder dos mechas, desses robôs aqui. Porque eles têm a travessia e eles têm uma especialidade de travessia entre um terreno e outro. Tem o da velocidade, que é padrão para todos, mas vai ter uma habilidade ou outra diferente. E isso é bacana, porque ele dá uma certa assimetria para o jogo. Mas o que diferencia o Scythe, eu acho que o que torna um grande sucesso é isso aqui. São esses tabuleiros de especialidades. Você tem 5 especialidades no jogo base. Nós temos a mecânica, nós temos a engenharia, patriotismo, indústria e agrícola. Olhando rapidamente, você acha, cara, são todos iguais. De fato, são iguais, mas eles são reorganizados de forma diferente. Não é só uma questão de, por exemplo, aqui está a ação de mover no tabuleiro de agrícola e a de mover no industrial está aqui no terceiro quadrante. Não, não é só isso. A proporção das coisas relacionadas embaixo são diferentes. Então, por exemplo, basicamente mover aqui é igual ao do agrícola, porém a ação de mover ela está linkada embaixo com a ação de aprimorar no tabuleiro agrícola. Quanto que no tabuleiro industrial ele está relacionado com a ação de construir. Fora que aprimorar aqui você ganha uma moeda e coincidentemente aqui também vai ganhar uma moeda, mas aprimorar aqui no tabuleiro de indústria você ganha 3 moedas por essa ação. Fora que ele pode custar, ele começa custando mais do que no tabuleiro agrícola. Então isso dá uma diversificada e uma rejogabilidade muito grande, porque por mais que você pegue a civilização rusviética, a nação rusviética, você pode ter 5 formas diferentes de jogar com ela, de acordo com o tabuleiro de especialidade que você pega. Porque isso vai exigir que você jogue diferente, porque esse é um jogo que se trata de eficiência. Porque todas as vezes que você faz essa ação, a gente tem quatro espaços de ações, e a gente tem a ação superior e a ação inferior. Por que ele é um jogo de eficiência? Porque todas as vezes que a gente faz a ação superior, nós temos a possibilidade de fazer a ação inferior. Então, todas as vezes que nós fazemos essa ação, a gente tem que procurar ou tentar ao máximo também fazer a ação inferior. Isso é uma forma de você ter mais ações, você ser mais eficiente no jogo, porque você está fazendo mais ações, e chegar mais rápido à vitória. Então, se você está constantemente fazendo só ação superior, provavelmente você vai perder aquele jogo, porque você vai estender muito. Esse é um jogo, como é um jogo de eficiência, se você procurar até jogadores que acabam jogando várias partidas com frequência, eles tentam finalizar esse jogo em menos rodadas, sei lá, 14, 15, 16, mas isso não é pra galera que joga brincando. Então assim, mas de qualquer forma, esse é um jogo que se trata de eficiência, então você tem que tentar fazer essas duas ações sempre que possível. Então assim, eu acho que o que tornou esse jogo tão popular são essas mecânicas únicas e isso aqui, esses tabuleiros, além das facções jogarem diferente, cada facção joga diferente, mas ela pode jogar, tem 5 formas aqui de se relacionar com esses tabuleiros de especialidades. Isso sem contar se você acrescentar a expansão, que traz mais 2 nações e outros 2 tabuleiros desse aqui. Então assim, a capacidade a rejogabilidade desse jogo é imensa, imensa. E assim, para você enjoar desse jogo, demora bastante. Apesar da quantidade de coisa que tem aqui, ele é um jogo muito simples e direto de jogar. O grande problema é que na hora de explicar, as pessoas podem ficar atônitas porque é muita informação, muita coisa que você está vendo. Mas, como de praxe nos euros, é tudo muito bem explicado aqui. Você paga, aqui você tem paga uma moeda e aí você pode pegar 2 recursos à sua escolha, que é a ação de negociar. Então tudo vem aqui muito bem descrito com os símbolos, ou seja, mesmo que fosse um jogo que você importasse, ele não teria grande dependência da linguagem.
Então, é tudo muito bem explicado aqui nos tabuleiros, é fácil de entender. Uma regra ou outra você pode ficar em dúvida, mas para isso tem o manual, tem o FAQ no site da Stone Maya Games, tem erratas. Então, esse é um jogo bem tranquilo. Assim, uma pessoa joga uma vez, você começa a pegar já como é que é a mecânica, como é que é o planejamento para jogar. Claro que para você pegar de fato isso tudo, você tem que jogar várias vezes, exatamente por essa variabilidade aqui de especialidades. Mas você já entende o objetivo do jogo como um todo e consegue já ter um planejamento muito melhor. Então, se você está em dúvida se ele funciona ou não para o seu grupo, eu recomendo pelo menos que você alugue esse jogo ou veja alguns gameplays, porque a menos que você goste de jogo de guerra, porque ele não é um jogo de guerra, mas ele é um jogo extremamente estratégico. Ele é um jogo que você para e analisa muitas vezes o que você pode fazer ou o que seu oponente está fazendo, de que forma você pode tornar a sua ação mais eficiente. E isso é muito bacana, porque ele é um jogo muito inteligente. Então eu recomendo demais, ele é um baita de um jogo estratégico. Então diga aqui nos comentários o que você acha do Scythe, se você já jogou, se tem vontade de conhecer. Deixa aí os comentários. Deixe também sugestões para outros vídeos, que tipo de conteúdo que vocês querem ver. E se vocês gostaram, curtam aí e se inscrevam no canal. Valeu!